Boa madrugada, cidadãs e cidadãos. Boa madrugada, Alminha. Boa madrugada, Luciano. Esse vídeo é o recorte de uma live apenas com o relato, sem propaganda, sem conversa, sem enrolação. Espero que você tenha excelentes pesadelos e lembre-se, 7 além, a gente trouxe o horror de volta. Fica comigo nessa madrugada porque aqui o horror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici. Bem-vindos a 7 Além. Cresci em um sítio de uma cidade bem pequena no interior do Rio Grande do Norte. Ó, outro relato do Rio Grande do Norte, hein? Já tô ficando preocupado com o Rio Grande do Norte. E olha que era um estado que eu nem pensava muito no Rio Grande do Norte. Eu não ficava, gente, como é que tá o Rio Grande do Norte hoje, hein? Eu não ficava pensando assim. Mas agora eu vou começar a pensar. Eu lembrava mais do Rio Grande do Norte no final do ano, Natal. Ruim, né, essa piada, mas é de madrugada a gente pode fazer. Vamos lá. Cresci em um sítio, uma cidade bem pequena no interior do Rio Grande do Norte. Esse sítio havia duas casinhas de taipa. Em uma moravam meus pais, meu irmão mais novo e eu, e o mais velho. Na outra casa moravam meus avós maternos. Eu me lembro que eu tinha 9 anos e o meu irmão mais velho tinha 12. O mais novo era um bebê. Quando a vovó estava nos contando histórias sobrenaturais de aparições. As minhas avós também me contavam. Nisso, minha mãe falou para minha avó: Mãe, conta para eles a história do mundo sujo. Vovó então balançou a cabeça, riu e falou: Não posso. O Ricardo, que é o que tem 12 anos, até tem idade suficiente para ouvir, mas a menina, que é a Vicky, que tinha 9 anos, ainda não tem idade. Aí meu irmão disse: Então conta só para mim, vovó. E a vovó disse: Não, filho, aí você vai acabar contando para sua irmã e ela vai ficar assombrada, melhor não. Insistimos muito até que a nossa mãe nos mandou ficar quietos ou então iríamos para casa. Tempos depois, uns 3 anos depois, a Vicky fez 12 anos. Ela já tinha esquecido desse assunto, mais ou menos assim, até que um dos vizinhos do sítio mais próximo, que trabalhava junto com meu pai, desapareceu. Era um homem bom, sem vícios, sem amante, ela escreveu aqui como se isso aí fosse uma vantagem, tipo, isso é obrigação, né? Muito trabalhador e amoroso com 5 filhos e a esposa. Irei chamá-lo de João. Todos foram procurar o João que tinha desaparecido. A polícia da cidade também. Mas todo, peraí, eu me perdi aqui. Cadê? Todos foram procurar a polícia da cidade também, mas não deram muita importância. Logo disseram que ele teve um mal súbito enquanto nadava e se afogou no rio. A família ficou desolada e nós continuamos a busca. Em uma noite qualquer, após um dia de buscas em vão, meus avós se reuniram e todos começaram a contar algo muito intrigante que eu vou narrar para você, Luciano. Só que eu vou narrar como se fosse a minha avó contando. Ela disse: Vou contar o que aconteceu com o seu João. Ele não teve um mal súbito e se afogou, nada disso, como estão dizendo por aí. Ele foi para o mundo sujo, o coitado. Já se passaram dias e nada. Provavelmente ele se tornou uma das pobres almas que foram condenadas a vagar pelo mundo sujo. Temos que rezar para que os guardiões consigam resgatá-lo a tempo. Sabem como eu sei disso? Quando eu tinha a idade de vocês, a minha mãe, a minha irmã e eu íamos lavar as roupas lá naquele rio. Vocês sabem que ali, mais para dentro, tem a mata fechada da região. Mas naquela época era pior. A mata era muito alta, mais alta que o natural,
e nem o pai nem a mãe nos deixavam ir lá brincar, pois eles e alguns vizinhos diziam que lá havia coisas que não eram desse mundo. Um dia, nossa mãe estava tão cansada que decidiu dar um mergulho depois de enxaguar as roupas, e ela se distraiu na água, relaxando. Nós aproveitamos para irmos perto da tal mata proibida. Curiosidade de jovens querendo ser rebeldes. Fomos correndo e tentamos ver alguma coisa, mas não vimos nada. Até que a minha irmã, Janaína, que era mais nova e tinha em torno de 14 anos, entrou de vez na mata, dando risada e me desafiando a entrar. Então eu fui. Eu não queria ser mais medrosa do que aquela pirralha caçula. Foi tudo muito rápido. Nós entramos no mato e decidimos voltar. Ouvimos o grito da nossa mãe chamando, e quando nos viramos na direção em que a minha mãe estava no rio, só havia mais mato. Nós corremos e corremos em direção ao rio, mas só tinha mato. O mato se estendia para todos os lados e era impossível, porque só tínhamos dado 3 passos para dentro do mato. Não podia ter tanto mato assim em volta da gente, mas foi o que aconteceu. Bom, ficamos desesperadas. Achamos que era só uma ilusão de ótica por conta dos matos altos, então corremos na direção do rio de novo tentando achar, mas não tinha fim. Até que paramos para ver se tínhamos ido no sentido contrário, mas certamente não. Então ouvimos um trovão estridente e vimos vários relâmpagos que começaram a aparecer no céu, um atrás do outro. Mas antes estava um sol escaldante, não tinha nem uma nuvem sequer. Ficou tudo muito silencioso e começamos a ouvir o grito da nossa mãe. Mas dessa vez era um grito distante, como se ela estivesse a quilômetros. Gritamos de volta o mais alto que pudemos. Janaína chegou a subir no meu ombro com dificuldade por causa do mato e olhou em volta. Gritou várias vezes e nada, não dava para ver o rio e nem a mamãe, nem as árvores perto do rio, nem nada. Tudo era apenas matagal. Nos cortamos com espinhos, com mato seco e nada. Até que depois de muito choro, continuamos andando, seguindo em frente onde deveria estar o rio. Eu não aguentei Janaína nos ombros por muito tempo, eu tremia de medo e sentia uma sensação horrível. Andamos muito, ficamos arranhadas, cheias de picada de inseto, pés feridos por pisar em espinhos, até que avistamos uma estrada que levava a uma casa de madeira bem velha, quase apodrecida, e fomos até lá, paralisadas de medo. Antes de gritarmos por ajuda, um homem alto de cartola, sobretudo preto e coturno preto, saiu da casa. Ele era negro e, apesar de não estar tão escuro, não conseguíamos ver os olhos dele. Era como se algo não deixasse. Quando íamos olhar para os olhos dele, nosso olhar descia para a roupa ou subia para o chapéu. Dá para entender isso, Luciano? Não tinha como ver os olhos dele. Ele ficou nos olhando e se aproximou. Não riu, mas não era um riso maldoso, era um riso de simpatia. Ele disse: Mas vocês são teimosas, viu? Não podem ficar aqui de jeito nenhum, nunca. Precisam sair daqui o mais rápido possível. Então explicamos o que havia acontecido. O que não sabíamos, como tínhamos. Desculpa, de novo. Então explicamos o que tinha acontecido, que não sabíamos como tínhamos nos perdido tão rápido, que o rio onde mamãe lavava as roupas havia sumido do nada e que não achávamos mais o caminho de volta. Aí ele nos interrompeu. É que as regras do mundo de vocês não se aplicam aqui não, minhas jovens. Um passo lá é uma estrada inteira aqui, assim como uma estrada lá pode ser um pulinho aqui. Olha que eu nem sou daqui, mas eu entendo como funciona e eu sei que esse não é o lugar de vocês. Começamos a chorar mais. Não entendíamos o que o homem falava, o desespero nos deixava cegas e surdas. Eu disse que eu só queria ir para casa.
Pedi que ele não nos fizesse mal, que pelo amor de Deus nos ajudasse. Minha irmã, mesmo mais nova, era muito atrevida e falou assim: se você não é daqui, então não pode ajudar a gente a voltar. E começou a me puxar pelos braços, querendo fugir do homem. Só que o homem falou assim: eu não sou daqui mesmo, mas eu conheço muito bem esse lugar. Se tem uma pessoa que pode ajudar, sou eu. Não adianta fugir, Janaína. Nós gelamos. Como ele sabia o nome da minha irmã? E que roupas eram aquelas? Como conseguia usar sobretudo na época mais quente do Nordeste? O homem então apontou para o lado de trás da casa velha, onde a estrada de terra continuava. Invadi a frequência para te pedir um favorzinho de chocolate. Não se esqueça de curtir esse relato, se inscrever no nosso podcast, se inscrever também no nosso canal de YouTube e seguir a gente nas redes sociais. @oficial 7 além. Continue agora com o relato. Obrigadinha de morango. Vocês vão seguir ali em frente, vão andar muito rápido. Não corram, mas andem rápido. Se ouvirem qualquer coisa, continuem andando. Se chamarem seus nomes, não importa se for até voz de conhecido, não respondam, não parem nem olhem para trás. E se aparecer alguém no caminho, independentemente de quem seja ou de como a pessoa esteja, não interajam com ela, entenderam? Nem mesmo com animais. E não deixem o medo levar vocês de volta e nem para o pior lugar daqui. Eu confesso que eu já estava mijada e tremia muito. Janaína, apesar de chorar, teve forças para me puxar. Seguimos o caminho e eu olhei para trás, de vez em quando, para o homem. Meu medo era que ele fosse um doido que estivesse nos levando para uma emboscada, mas também podia ser um anjo ou um conhecido dos meus pais. Deus, eu apenas segui e orei várias vezes em pensamento. A estrada era de lama, estava tudo úmido como se tivesse chovido muito. Havia poças d'água e continuava nublado. Andamos muito ao lado da estrada, que era só matagal. Não havia curva, nem descida e nem subida. Andamos tanto que cansamos, sempre em linha reta, até que, do meio do mato, uma mulher idosa saiu e passou para o outro lado do mato sem nos olhar. Imagina só, a véia sai do mato, cruza assim, ó, andando rapidinho sem olhar para você. Paramos com o susto e ficamos olhando para onde ela tinha ido. Em poucos segundos ela passou para o outro lado de novo, mas antes nos olhou. Seus olhos eram cinzas, sem vida. A boca estava inchada, machucada. Os cabelos desgrenhados. Usava um vestido normal do dia a dia, mas era amarelado. E ela estava descalça. Sua pele era marrom com feridas expostas. Vão embora daqui. Vão embora daqui, ela gritava, sem se cansar. Até que Janaína gritou: que diabo é isso, meu Deus? Quem é você? Tá repreendido, meu Deus. A mulher riu, um sorriso macabro, e continuou nos expulsando. Corremos e passamos por ela esperando o pior, mas nada aconteceu. Ela continuou lá, olhando para o lugar onde estávamos antes, com o pescoço virado e repetindo: vão embora daqui. Corremos muito até que eu lembrei das palavras do homem: andem depressa, mas não corram. Chamei por Janaína e, com muita insistência, ela parou de correr. Grudamos de novo e seguimos. Depois de muito tempo, saindo do lado direito da mata de novo, um cavalo marrom, muito grande, muito maior do que qualquer cavalo que eu já tinha visto na vida. Ele parou no meio da estrada na direção oposta à nossa e seguiu relinchando. Andava um pouco, relinchava. O relincho era alto e diferente, como se o cavalo uivasse ao mesmo tempo. Seguimos nosso caminho. A minha calça já estava ensopada. Mais um longo tempo na estrada e dessa vez o que saiu da mata nos fez cair no chão de tanto medo. Um cavalo idêntico ao anterior, mas havia um homem montado nele. O homem vestia roupas de cowboy velhas, sujas,
e tinha um cheiro de carne podre horrível. Ele passou por nós e seguiu seu caminho. Então ouvimos quando o cavalo parou e o homem começou a falar algo que não entendíamos, como se fosse outra língua. E no mesmo instante, a voz dele se transformou na voz da minha mãe, da nossa mãe, e ela falava assim: Venham, filhas, venham, tá tudo bem agora, venham, vocês já estão em casa, podem vir, acabou, tá tudo tranquilo. Nós corremos de novo e o cavalo veio até nós. Mais uma vez lembramos do conselho do homem de cartola e paramos. Mesmo com medo, andamos depressa e a voz do cavalo aparentemente sumiu. Não ouvíamos mais nada da parte deles. Mais horas de caminhadas e avistamos uma casa muito parecida com a nossa, só que bem velha e destruída, e com um quintal sujo de ferro e móveis velhos. Tinha um pé de limão no quintal, igual à nossa casa, mas este estava derrubado pela metade com folhas secas no chão. Os limões podres, e quanto mais perto chegávamos, o fedor de podridão aumentava. Começamos a chorar mais. Chamamos nossos pais e nossos irmãos mais velhos para nos socorrerem, mas nada. Até que aquele mesmo homem de cartola saiu de dentro da casa, e a primeira coisa que ele disse foi: Vocês falaram com aquela mulher, não foi? Nós gelamos. Eu não conseguia responder e Janaína começou a gritar que só queria ir para casa, xingou o homem, perguntou se ele era o diabo e até se nós duas tínhamos morrido e tínhamos ido para o inferno. Logo eu caí de joelhos na terra e comecei a chorar. O homem se aproximou, mas ainda não conseguíamos fixar os olhos nos olhos dele. E ele riu de novo. Se levanta, Maria. Pega sua irmã e vai atrás daquela árvore caída. Rezem um Pai Nosso. Façam isso de verdade. Eu não sou o diabo. Muitos acham que eu sou, mas acreditem ou não, o diabo não gosta de mim. Ele gosta de mim menos do que vocês gostam. Janaína ainda gritava, mas só um A. Ela não falava mais nada. Então, senti algo me levantar, senti uma força dentro de mim inexplicável. Puxei minha irmã pelo braço e fui até onde o homem havia mandado. Janaína me abraçou ainda aos prantos. Me virei para o homem e pela primeira vez consegui ver seu rosto. Ele era bonito, sorria, seus dentes eram muito brancos e muito bonitos também. Era um sorriso de ternura e amor. Ele balançou a cabeça para cima e para baixo, e no instante em que eu me virei para levantar o rosto de Janaína, ele tinha sumido. Fechamos os olhos e rezamos de mãos dadas. Eu sentia uma fé muito grande que nunca havia sentido na vida. Rezamos 2 vezes e no final da segunda, nós duas perdemos as forças nas pernas e caímos. Já de olhos abertos, estávamos dentro do rio, na parte rasa, e mamãe do outro lado, gritando nossos nomes. Caímos sentadas, sentimos a água nos molhando. Foi um alívio misturado com confusão, mas apagamos ali mesmo. Só deu tempo de eu gritar "mãe" e apagamos. Acordamos em casa, a mamãe, uma benzedeira, orava por nós. Estava deitada, cada uma, eu e minha irmã, estávamos deitadas em uma rede. Para resumir, sumimos da vista de mamãe e ela se desesperou. Mas a procura dela não durou mais que 5 minutos. E logo aparecemos sentadas na parte rasa do rio e desmaiamos. Mamãe ficou confusa e chorou muito, ela não soube o que aconteceu. Nos arrastou para a areia e começou a gritar por ajuda, até que um dos trabalhadores, amigos da família, estava voltando para casa para almoçar e ouviu. Ele nos ajudou e nos carregou até em casa. Não acordamos até a benzedeira chegar, o que demorou mais de 2 horas porque foram buscá-la a pé no sítio vizinho. Contamos tudo, nosso pai e nossos irmãos desconfiaram, mas a benzedeira passou mal na hora que nos benzeu, vomitou um líquido preto, viscoso e com o mesmo cheiro que tínhamos sentido na casa destruída. Ela então confirmou que era verdade. Nós havíamos entrado em um mundo que fica entre o céu e o inferno e o purgatório e o umbral.
entre a Terra e os outros mundos, e que um guardião muito bom e poderoso nos guiou para fora. Bom, a história se espalhou na região e logo foram surgindo relatos de outras pessoas que passaram pela mesma coisa ou algo parecido. Desde então, o medo de entrar naquela mata e a lenda do tal mundo sujo ficou ainda mais temida na região. Agora, isso foi o que a minha avó contou. Agora voltei a contar eu, Vicky. Enfim, o pobre do seu João, que era aquele que tinha desaparecido, nunca foi encontrado. Um dia, aquela mesma benzedeira que atendeu a vovó e sua irmã foi até a casa da família do João, ela muito, muito velha, e disse que o João foi para um lugar entre dois mundos, que não conseguiu sair a tempo, mas que foi resgatado por bondosos seres de luz. A história acabou aí, porque logo a família do João se mudou para outra cidade. Alguns anos depois, a minha também se mudou. Hoje, mais de 25 anos depois, o local já foi desmatado e lá funciona a sede de uma das maiores construtoras de obras pesadas do Nordeste. Agora vamos às teorias. Seria Sete Além mesmo? Seria uma parte do umbral? Se existia mesmo um portal lá, como ele foi fechado? Será que foi fechado? E os guardiões do bem que vão até lá resgatar as pobres almas? Quem são eles? Outra coisa, a irmã da minha avó, Janaína, sempre confirmou essa história toda. Ela e a minha avó contavam isso para quem quisesse ouvir. Em 2019, infelizmente, a Janaína, irmã da minha avó, faleceu devido a um câncer. Minha avó ainda está entre nós, lúcida e sempre que pode conta essa história. Quando eu pergunto o que ela acha que era, ela usa as palavras da benzedeira, que elas tinham entrado em um mundo entre o céu e o inferno, purgatório e umbral, entre a terra e outros mundos, e que um guardião poderoso e bondoso guiou para fora. O que você acha, Luciano? Eu sei que na narração da minha avó eu acabei dando muitos detalhes, mas é porque minha avó contou muito essa história para a gente e nós sempre tivemos muita base para recontá-la. Um abraço e obrigada por ter lido até aqui.